Então, vamos conversar um pouquinho sobre simulação em neurocirurgia pediátrica. A gente hoje tem a aplicação dos modelos 3D em várias situações, né? Na simulação realística, no planejamento pré-operatório e desempenhando um papel fundamental, tanto de um lado quanto do outro, no que tange a educação médica continuada. Nós sabemos que existem algumas modalidades para que a gente possa treinar a técnica, através de espécimes cadavéricos, modelos animais, através da realidade virtual e através do uso também de simuladores realísticos. Porém, esses simuladores apresentam limitações importantes. Os cadáveres, eles não reproduzem a manipulação cirúrgica, não apresentam a patologia e seu uso é muito restrito em alguns países. Já com relação aos modelos animais, tem implicações éticas, né? Tem uma falta de reprodutibilidade comparado ao tecido anatômico normal. Pode haver problemas de anestesia, né? Porque para o treinamento animal tem muitas peculiaridades, né? A anestesia desses animais para treinamento. Tem um altíssimo custo essa modalidade, além de ter uma pobre similaridade também com tecidos humanos. Mais um modelo, que é o de realidade virtual. O uso de 3D, desculpa, gente, ainda está em fase de desenvolvimento. E tem um altíssimo custo usá-lo em larga escala. E, além disso, não permitem o uso de instrumentais reais. Então, o feedback para o treinamento ele fica muito comprometido. Pensando nisso, surgiram, então, simuladores realísticos. Os primeiros simuladores realísticos, eles não permitiam a realização de procedimentos complexos, nem treinamento de situações de urgência e emergência. Além disso, tinha um altíssimo custo. Pensando nessas limitações, quando eu estava no R4, né, e me deparei com um procedimento endoscópico num bebezinho de 9 meses, que é neuroendoscopia, né, quando a gente coloca um endoscópio e faz alguns procedimentos intracerebrais, eu me deparei com a dificuldade de nunca ter feito essa cirurgia antes. E como que eu poderia treinar? Então, eu pensei em desenvolver um simulador, né, inicialmente eu desenvolvi numa caixa, para que eu pudesse treinar a habilidade de entrar com o endoscópio no cérebro, mas depois, por sugestão do meu próprio chefe na época, que sugeriu que eu fizesse, então, num bebê, num boneco. Quando ele falou boneco, eu já pensei logo no bebê, porque foi o bebê que eu queria, né, que foi meu primeiro contato com neuroendoscopia. Então, pensando nisso, eu criei, né, uma forma de desenvolver o bebê simulador. E junto com vários artistas plásticos brasileiros talentosíssimos, a gente conseguiu desenvolver o modelo do ventrículo do bebê. Então, aqui vocês percebam que é o plexo coroide, né, sendo colocado no interior das cavidades, para ter bastante similaridade com a anatomia real e que a gente pudesse treinar. Esse modelo foi feito a partir da tomografia e a ressonância de um paciente real, com hidrocefalia, e um outro bebê, né, que na verdade eu desenvolvi 2 ao mesmo tempo, e o outro para treinamento de crânioestenose. Eu vou falar um pouquinho dessas patologias que podem, né, ser novidades para vocês que são estudantes. Crânioestenose é quando eu tenho um fechamento precoce das suturas cranianas. E quando eu tenho esse fechamento precoce, o crânio ele cresce de forma desordenada. Ou seja, ele cresce em direções não habituais. Então, a gente desenvolveu o primeiro bebê, que é o de escafocefalia, que é quando fecha a sutura sagital. Então, tem um crescimento grande antero-posterior e uma restrição látero-lateral. Então, fica com esse formato de quilha de navio, né? Então, a cirurgia, ela é bem complexa, né? E envolve um treinamento muito importante para que a pessoa esteja capacitada a realizá-la, né? Com êxito. O simulador, a gente desenvolveu com tanta similaridade com os tecidos humanos, que ele tem interface radiológica. Então, vocês podem perceber que aqui o bebezinho, simulador realizando uma tomografia, e aqui a imagem dessa tomografia reconstruída. Essa tomografia é do próprio bebê simulador.
Então, a gente fez mesmo com todos os detalhes. Ele também tem o seio sagital superior com sangue, que permite treinar situações de urgência e emergência. Então, eventualmente, o residente, durante o treinamento, que for fazer da técnica cirúrgica, romper o seio, lesar, que é uma complicação que pode acontecer na cirurgia, vai sangrar, né? E tem que saber lidar com essa complicação. Então, aqui é o modelo. A gente faz uma incisão bicoronal, né? De orelha a orelha, disseca, então, a dissecção aqui, e tem o efeito sangrante. Observem no simulador o efeito sangrante, que é justamente para chamar a atenção dos residentes, que é importantíssimo controlar a hemostasia nesses casos. Em bebê, cada gotinha é preciosa, né? Por quê? Porque pequenos volumes podem chocar a criança. E a gente está falando de volumes iguais a esses, né? Da dissecção do pericrânio, da dissecção da pele, podem levar ao choque durante a cirurgia. E aqui, então, a colocação das plaquinhas absorvíveis. Vocês observem que a gente usa todos os instrumentais que nós utilizamos na cirurgia no simulador, inclusive podendo fazer o fechamento da pele. Esse bebê também, hoje, participa do maior curso de neuroendoscopia do mundo, em que treinam neurocirurgiões do mundo todo. É um curso, uma imersão em neuroendoscopia, que acontece anualmente, que acontecia, né, presencialmente uma vez ao ano, em que os cirurgiões treinavam técnicas complexas. Então, ele também, esse bebê também é utilizado para abordagem endoscópica da cranioestenose. Então, aqui é o bebê simulador. Aqui foi uma época que eu levei o bebê simulador para a Espanha, né? Esse é o Hospital 12 de Outubro, em Barcelona, em que a gente, o cirurgião, que é um dos maiores nomes em abordagem endoscópica de cranioestenose, ele testou o simulador e realmente ficou impressionado com a similaridade e com a possibilidade de treinar de forma bem fidedigna, né, a abordagem toda. Isso faz muita diferença, gente, porque no simulador é onde a gente vai errar, né? É no simulador que nós vamos ter dúvidas de qual caminho seguir, de como abordar, e não no paciente, né? Então, aqui, a abordagem endoscópica, a gente vê o seio sagital superior com sangue, e essa possibilidade aí de que, se lesar, ele sangra mesmo. E também foi desenvolvido o simulador realístico de hidrocefalia, a partir, então, de uma imagem de tomografia e de ressonância, em que o bebê tinha os ventrículos dilatados. Então, hidrocefalia é quando eu tenho um acúmulo de líquor, né? Quando, ou por superprodução, ou por uma alteração da drenagem, eu tenho a dilatação dessas cavidades. Então, isso é denominado hidrocefalia. Então, nós desenvolvemos um bebê que tem ventrículo, né, e tem catéteres. E os catéteres, eles vão dentro do ventrículo. Esses catéteres aqui, eles foram desenvolvidos justamente para que a gente pudesse fazer a hidrocefalia no bebê. Então, antes do treinamento, a gente injeta soro fisiológico aqui e faz a dilatação das cavidades. Então, o bebê, ele fica hidrocefálico bem antes, né, da gente começar o treinamento por endoscopia. E, nesses casos, nós utilizamos o endoscópio para fazer a terceiro-ventriculostomia. O que é isso? A gente vai no assoalho do terceiro ventrículo, aqui, e faz uma abertura, comunicando a cavidade intraventricular e a cisterna pré-pontina. Então, o líquor, ele cria uma passagem, né? A gente cria uma passagem ali para resolver algumas condições que levam à ocorrência de hidrocefalia. Esses bebês aqui é a versão mais recente. Nós temos meninos e meninas, por quê? Nós faremos patologias relacionadas mais prevalentes em gênero, né? Essa é a próxima etapa do desenvolvimento. Então, a gente vai ter realmente a patologias gênero específicas, que acontecem mais no sexo masculino e outras que acontecem mais no sexo feminino, simulando mesmo as situações reais e trazendo para o universo, trazendo para a memória, para o aprendizado do aluno, né, essa questão. Então, o simulador, ele tem a veia septal, tem a veia tálamo-estriada, tem o forame de Monro, tem os cornos temporais, tem quarto ventrículo. Então, eu consigo coagular o plexo, eu consigo fazer terceiro ventrículo, e ele também tem um tumor.
tem um tumorzinho na região da pineal, e eu consigo fazer uma biópsia desse tumor por via endoscópica. Isso tudo a gente faz, né, na vida real, é um espelho mesmo da realidade. E aqui a tomografia desse bebê com hidrocefalia. Vocês podem observar os ventrículos maiores, né, e aqui o terceiro ventrículo com a cisterna pré-pontina aparecendo. Dá para usar tanto endoscopia rígida quanto a flexível. A rígida nós temos no Brasil, a flexível ainda não. A flexível é muito utilizada no Japão. E tem um grande colega, né, o professor Koshiro, ele é mestre e ele faz uma... ele tem um endoscópio flexível. E ele faz a técnica. Realmente, assim, para neurocirurgiões brasileiros é necessário um treinamento muito importante antes de usar o flexível, porque é outra técnica, né? É um outro controle. Então, ainda não temos para uso no Brasil. Mas é uma ferramenta importantíssima e talvez no futuro, né, a gente tenha esse endoscópico aqui. Por enquanto, nós temos esse, que é o endoscópio rígido, né? O endoscópio rígido, ele não tem alteração da angulação. Então, aqui, gente, é dentro do modelo. Aqui a gente vê o plexo coroide, né? As veias, ó, septal anterior, tálamo estriada. E aqui é o assoalho do terceiro ventrículo. Lembra dos corpos mamilares, da anatomia? Corpos mamilares. A frente dos corpos mamilares é o local que eu escolho para fazer a fenestração. Então, eu coloco um catéter, aqui é no bebê, um catéter, e eu faço a abertura desse assoalho. A partir do momento que eu fizer a abertura, né, tem a saída de líquor, então, para a cisterna pré-pontina. No bebê simulador, a gente injeta soro para dilatar as cavidades ventriculares. E é bem real mesmo. Nesse procedimento, qual que é o grande problema? A artéria basilar. Se eventualmente entrar com catéter na artéria basilar, sangra bastante. Vocês podem perceber aqui no simulador que também tem um sanguezinho. Aqui a gente entrou com endoscópio só para ilustrar. Não é para entrar com endoscópio, né, no procedimento, porque aqui tem as artérias pontinas, né, os ramos pontinos da artéria basilar. Então, assim, lesou a basilar, se inadvertidamente, ou o catéter encostou na basilar, ou até mesmo o endoscópio, o paciente raramente, assim, eu nunca vi, eu já ouvi vários acidentes, né, com ruptura de basilar, e o paciente realmente vai a óbito na mesa, não tem o que fazer. Então, a gente até brinca que neuroendoscopia é um procedimento do 880, ou dá tudo certo, ou dá tudo errado. Então, por isso que tem que ter um treinamento muito acurado antes de se realizar o procedimento. Então, aqui é a biópsia do tumor. Então, esse tumor está lá na região da pineal. Então, eu consigo biopsiar, percebam o efeito sangrante. E ele tem um aspecto, quando a gente biopsia, de glioma. Então, é como se fosse um glioma da região da pineal. E aqui dá para acoplar o aspirador ultrassônico. Então, vocês vão observar esse instrumental aqui, que nós usamos também, né, nas cirurgias, que é o aspirador ultrassônico. Então, a gente consegue acoplar esse instrumental. Então, o modelo, ele permite a realização de todo o treinamento, com os instrumentais reais. Então, eu posso errar, eu posso treinar várias vezes até eu ter a segurança antes de ir para a cirurgia real. E aqui, então, olha o aspecto, e é interessante porque aqui pós-aspiração ultrassônica, né, o aspirador ultrassônico fica exatamente assim, né, esse é o aspecto do tumor aspirado com aspirador ultrassônico. E aqui, gente, é o quarto ventrículo. No quarto ventrículo, a gente vê o plexo coroide, então dá para treinar aquedutoplastia, que é quando acontece a abertura do aqueduto cerebral, né, que é um dos procedimentos também. E aqui, então, feita a abertura do aqueduto, dá para entrar, então, com o endoscópio e visualizar a cavidade do quarto ventrículo com o plexo coroide, tá? Então, é bem completo. Até os americanos, os japoneses, eles gostam muito com a possibilidade de entrar no quarto ventrículo, porque eles fazem isso com muita facilidade com endoscopia flexível. Outro modelo desenvolvido, gente, que é um modelo mais simples, mas ele é muito eficaz, é o quebra-cabeça.
Então, o quebra-cabeça foi feito para treinamento dos residentes, em que aqui nós temos uma escafocefalia, que é a cranioestenose, que eu comentei com vocês, que é o fechamento precoce da sutura sagital. Então, eu tenho um aumento antero-posterior e uma restrição laterolateral. Então, eu uso uma técnica que eu amplio essa restrição laterolateral, que chama H de Renier. E essa técnica, eu criei um quebra-cabeça para que o residente fizesse o mapa mental dessa cirurgia, que ele tivesse a visualização tridimensional do processo antes de ir para a cirurgia, e ajuda muito. Então, esse quebra-cabeça funciona da seguinte forma: é uma escafocefalia, tem uma interface magnética das peças. Então, ele opera o paciente, né? Então, ele faz a técnica e depois ele desmonta e monta o quebra-cabeça. Esse desmontar e montar dá uma visualização tridimensional e é uma ferramenta importantíssima para o aprendizado. O simulador foi capa da maior revista. Desculpa, gente, ainda estou com uma tossinha horrível. A Child's Dental System é a maior journal de neurocirurgia pediátrica hoje, né? Ele contempla várias sociedades mundiais, desde a Sociedade Internacional, a europeia, a coreana, a japonesa, a brasileira e a chinesa. Então, nós publicamos alguns artigos nessa revista, e o bebê simulador foi capa, e foi uma grande honra, que foi o primeiro bebê simulador do mundo, né, em neurocirurgia. Nós publicamos também esse livro, que chama Da Simulação à Prática em Neurocirurgia Pediátrica, em que traz todo esse universo da simulação, né, para prática dos residentes. E, em 2015, eu ganhei o primeiro prêmio como jovem neurocirurgiã pela World Federation. A World Federation for Neurosurgical Societies é a sociedade maior do mundo, né, de neurocirurgia. Então, fiquei muito honrada, muito feliz com o prêmio, justamente pelo papel do bebê do simulador, que é o primeiro bebê simulador em neurocirurgia, e o seu potencial impacto na educação médica mundial, porque ele pode ser usado não só em países desenvolvidos, mas especialmente nos países subdesenvolvidos, para redução da curva do aprendizado com segurança. Então, esse prêmio foi realmente um divisor de águas na minha carreira, e foi muito importante, porque ele mostrou o papel do Brasil no cenário internacional, né, porque o simulador foi desenvolvido totalmente aqui, né, eu validei com o professor Benjamin Worth, na Universidade de Harvard, mas a produção, a ideia foi 100% brasileira, então é um motivo de muita felicidade, né, muito orgulho. E eu acabei sendo a primeira mulher do mundo a ganhar o prêmio, mas é que somos poucas mulheres, né, no meio neurocirúrgico, mas foi um momento realmente muito importante. Então, eu gostaria de deixar para vocês a mensagem, né, como alunos, para não desistirem, né, vocês vão ver muitas dificuldades no SUS, muitas dificuldades para aprender, né, muitas vezes, então, se dediquem, não desistam, não deixe que os obstáculos do dia a dia, da falta de recursos, os impeça, né, de treinar, de buscar sempre o melhor para o paciente. Eu gosto muito dessa frase do Steve Jobs, que as pessoas loucas o suficiente de pensar que podem mudar o mundo são as que o fazem, né? Então, tenham sempre isso em mente, fazer sempre o melhor para o seu paciente, né? Você não vai errar nunca. Então, assim, estou inseguro para fazer um procedimento, uma sutura que seja, né? Qualquer procedimento, busquem formas de treinar antes, para que você esteja plenamente confiante. Isso reduz muito o número de erros, né? E é benefício para todo mundo. Para você que vai ter o melhor resultado, para o paciente que vai se beneficiar desse treinamento também diretamente. Então, gostaria de deixar aqui os meus contatos, né? E me colocar à disposição para vocês. Foi uma aula, assim, mais simples, né, não com tantos detalhamentos, mas eu gostaria muito de agradecer o convite, e estou aí aberta a perguntas, as dúvidas que vocês tiverem nesse universo da simulação. Hoje a gente faz muita
muito treinamento também para planejamento de cirurgia. Foram os bebês desenvolvidos para neurocirurgia pediátrica. Nós temos simuladores virtuais também. Mas nós temos hoje treinamentos para cirurgias, ou seja, até os cirurgiões, neurocirurgiões experts, eles treinam para cirurgia, né? É importante esse treinamento. Então, então é isso, eu gostaria de agora ficar disponível para vocês, para a gente conversar um pouco, tirar dúvidas. Se tiver alguém que queira ter dúvidas, queira tirar dúvidas com relação à área neurocirúrgica, né? Podem perguntar, que eu estou aqui à disposição. Olha, professora, eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito mesmo pela presença da senhora, pela aula que a senhora fez, que foi assim, incrível, como a senhora pode ver nos comentários, né, da aula, a gente tem muito elogio, foi realmente muito incrível, muito inspirador. E, assim, se a senhora sentir alguma responsabilidade a mais por essa aula mais esperada, assim, talvez por ambas as ligas, assim, cumpriu completamente, superou as nossas expectativas em relação à aula. Muito obrigado mesmo. A gente tem algumas dúvidas aqui, eu vou ler para a senhora, tudo bem? Certo, vamos sim. A Júlia pergunta, qual seria o custo para a elaboração de um modelo de simulador para algum caso específico? Seria um método viável para treinamento de procedimentos de maior risco? Com certeza. Aliás, muito obrigada pelas palavras, Breno, muito obrigada, pessoal, né, pela disponibilidade. O custo do modelo específico, porque hoje tem dois tipos de modelo, tem o modelo físico e tem o modelo de realidade virtual e aumentada. Até, num segundo momento, a gente pode até programar uma outra aula em que eu apresento esses modelos de planejamento, que eles são um pouquinho diferentes, né, mais assim, para cirurgias complexas, para cirurgias inéditas, né? Muitas vezes a gente tem que programar uma abordagem que nunca foi descrito na literatura. Esse é o desafio. Por mais experiente que você seja, você tem que criar uma técnica para aquele paciente, é muito desafiador. Então, esses modelos auxiliam muito nesse processo. O custo, quando envolve o virtual e o físico, geralmente é em torno de R$9 mil, R$12 mil. É um custo alto, né, para a nossa realidade, mas, ao mesmo tempo, no serviço público, eu digo. Mas esse Instituto Eduxim, ele auxilia muito, muito. Então, eu já fiz mais de 30 cirurgias pelo SUS com a doação desses modelos. Faz muita diferença. A cirurgia com modelo, muitas vezes, gente, demora 2 horas a menos. O paciente, sabe, transfunde metade do volume. Então, assim, faz muita diferença mesmo. E para a realidade do serviço privado, acaba sendo um valor que compensa. Porque se você tiver 12 horas a menos de UTI, você pode comprar 5 modelos, entende? Então, no serviço privado, a gente consegue realizar em todas as cirurgias complexas. Perfeito, professora. Próxima dúvida que a gente tem aqui é da Ana Muniz, perguntando se existe algum evento para a gente conhecer a simulação. Eu acabei de ver, estou vendo agora o chat aqui. Nossa, meninos, muito obrigada pelo carinho. Gente, nós estamos com 77 pessoas? Jesus. Exatamente. Máximo. A senhora está impressionando todas as 77. Obrigada pelo carinho. Depois eu queria esses comentários aqui para eu ler todos com calma, são muitos. Que queridos. Então, eventos vamos ter, sim. Inclusive, tem um evento voltado para alunos, que nós temos programadíssimo, com simulação, com treinamento de sutura. É um curso incrível, que vai ter simulação virtual e simulação realística, para vocês treinarem kit de sutura. O evento a gente ainda não consegue, tinha até um programado na Universidade de Harvard, mas foi cancelado por causa da pandemia, ainda não estão sendo permitidos, mas no Brasil a gente vai fazer um grande, assim que as coisas, se Deus quiser, normalizarem, né, e a gente vai ter sim
uma possibilidade para vocês terem contato com esse universo dentro da formação de vocês, dentro deste momento, né, na medicina. Perfeito, você pode... Conta comigo lá. Acho que todo mundo aqui está bem interessado também. Sim, pode deixar. A Carolina Passa, ela está perguntando qual foi a sua maior dificuldade na construção do simulador, tanto pessoal quanto profissional. Adorei a pergunta, Carolina. Olha, gente, eu recebi tanto não, vocês nem acreditam. Nossa, todo mundo, eu apresentei para todas as universidades brasileiras, fui atrás, sabe, de muita gente, mostrei para vários professores, eles falaram, legal, interessante, mas agora a gente não tem recurso. Mas agora não vai ter jeito de fazer. Então, a grande dificuldade foi mostrar que aquilo tinha um valor muito grande, né, para as pessoas. Então, eu encontrei algumas pessoas que acreditaram e apostaram na ideia, mas é interessante a história, porque não foi o bebê que eu desenvolvi primeiro. Eu acabei desenvolvendo outros simuladores, que eram parte de um outro projeto, e aí, depois que esse outro projeto deu certo, que eu acabei desenvolvendo uma coluna, um joelho, um ombro, junto com outros professores, e depois que esses simuladores deram certo, aí a equipe falou, agora é a vez de você desenvolver seu bebê. Então, foi aí que eu consegui desenvolver o bebê simulador. E profissionalmente, ainda temos alguns desafios, né? O fato de ser mulher na neurocirurgia, uma carreira essencialmente masculina, é importante falar isso, por mais que hoje esteja muito melhor do que no passado, ainda tem umas certas dificuldades com relação a isso, né? Justamente culturais, né? Infelizmente, com alguns preconceitos que não fazem sentido hoje em dia, mas existem. Essas são mais essas dificuldades e a dificuldade mesmo de obtenção de recurso no desenvolvimento do simulador também foi um desafio, né, para desenvolver. Mas acho que a grande lição é não desistir. É você tentar mesmo ao máximo e não desistir da sua ideia. Muito de tantas formas, assim, muito inspirador para a gente ouvir isso da senhora, porque realmente, assim, toda essa palestra foi uma inspiração, né, para cada um que pôde acompanhar. O Fernando está perguntando se tem algumas perspectivas de expandir esse treinamento para acadêmicos de medicina. Então, tem sim. A gente tem um kit sutura que tem a pele, subcutâneo, músculo, dá para rodar retalho e tem os nódulos subcutâneos que vocês conseguem fazer microcirurgias e cirurgias, pequenas cirurgias. Então, é algo que a gente consegue fazer assim que terminar tudo isso, gente, essa pandemia. Dá para fazer. Me propuseram recentemente que a gente fizesse um módulo online. Eu vou até perguntar para vocês o que vocês acham da ideia e eu gostaria de ouvir o feedback. Claro que eu preferia mil vezes presencial, porque os cursos presenciais que nós fizemos, eu ficava do lado do aluno, então ele faz a sutura, eu já corrijo, e assim, o aluno, ele entra no curso e sai outro, completamente diferente. Eu acho super bonitinho, porque eles me mandam foto da primeira sutura, e sabe, super orgulhosos, muitas vezes intradérmica, ele já sai fazendo intradérmica do curso, então é muito bacana. É legal ter esse contrato próximo, que você vai corrigindo. Esse no curso presencial, mas ainda como nós estamos impossibilitados, semana passada eu recebi a proposta da gente fazer um modelo online, em que os alunos receberiam em casa o kit sutura, que é a placa da pele, com 4 nódulos subcutâneos, para fazer a cirurgia, e vários cortes para poder... E você pode cortar o modelo e suturar. E teria o módulo online dessas aulas. Então, eu fiquei meio assim no começo, mas talvez seja uma alternativa, porque, né, não tem ainda previsão de volta, mas aí eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham, se funcionaria esse modelo. Se funcionar, a gente vai montar as aulas e a gente faz, se vocês acharem, né? Se vocês acharem que não, nesse caso é melhor presencial, a gente aguarda. Olha, professor, enquanto a senhora foi falando, eu estou vendo aqui muita gente bem animada já, querendo se inscrever no curso. Né? Muita gente enquanto a senhora falava, porque realmente parece uma oportunidade incrível de aprender com a senhora, seja presencialmente ou remoto.
Olha só, acho que a Renata Rodrigues comentou, né, que ela acha que funciona assim. Não é a mesma coisa que presencial, mas também seria ótimo. E muitos comentários de interesse, né, também participar do curso. Ah, então, gente, ó, vou filmar já aqui com vocês em primeira mão. Eu vou montar esse curso online com essa interface. Eu estou pensando aqui uma coisa: a gente pode fazer um presencial avançado. Aí fica legal. Para quem fez o online e já tem a prática em casa, a gente faz um avançado presencial, se Deus quiser, em breve, que é muito mais legal presencial, né? Então, eu vou pensar nisso e vou montar. Nós temos alunos do presencial e para online, né? A Manuela comentou aqui que ela quer os dois também. Que máximo, Legal. gente. Vamos fazer, vamos fazer. Porque a gente não sabe ainda quanto tempo vai isso mesmo, né? Concordo com vocês. Vamos lá. Então, professora, continuando essa pergunta, aqui tem mais uma. Como é para você ser uma mulher neurocirurgiã em um país que apenas 5% dos neurocirurgiões com título na SBN são mulheres? Você teve alguma mulher que te inspirou como neurocirurgiã? Total, gente. Doutora Neuci Zanon. Doutora Neuci Zanon me inspirou e me inspira muito. Muito, porque é uma mulher de garra, né? Uma mulher de fibra, uma excelente, competente neurocirurgiã, acima de tudo humana. Então, assim, cientista, todos os requisitos. E uma mulher que entrou, foi presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, hoje ela coordena a parte educacional da World Federation, ela exerce um papel fundamental, não só na sociedade brasileira, como também na mundial. E uma mulher que, claro, abriu caminho para nós, né? Se hoje a gente vê ainda, visualiza preconceitos e batalhas, imagine na época dela, né? Então, realmente é uma grande inspiração para mim. Com certeza a senhora está inspirando muitas outras hoje aqui, acompanhando a senhora. O Fernando ele pergunta como funciona a logística, se as equipes procuram a senhora para poder adquirir o modelo. Ah, do modelo da sutura? Através do Instituto Eduxim, né? Mas qualquer coisa, se vocês não conseguirem contato, podem entrar em contato comigo. Instagram, as mensagens, a direct. Gente, eu vou confessar, eu tenho umas 200 lá que eu não consegui abrir, mas a minha secretária do consultório, ela geralmente tem mais acesso, é mais rápido. Então, tem o telefone do consultório lá, qualquer coisa é só mandar. Tem o meu também, se vocês tiverem dúvida, podem mandar, que é mais rápida a resposta. Mas eu prometo que eu vou montar esse curso rápido, em breve, e aí vocês já vão ter acesso ao kit sutura. É bem legal. Eu sou suspeita, né? Mas o kit também tem sangramento. Então, assim, é bem bacana. A gente instrui bem, né, como que você faz a incisão, como que você disseca o tumor, porque tem um tumorzinho ali. Então, é bacana. E o avançado a gente pode fazer com rotação de retalhos. Perfeito, que incrível, professora. A Renata Rodrigues, ela pergunta, professora, poderia dizer mais sobre a rotina de trabalho de uma médica neurocirurgiã e pesquisadora? Certo. A rotina é um pouquinho louca, né? Porque como que é a minha rotina? Eu trabalho em alguns hospitais em São Paulo, então a rotina é cirurgia eletiva, neurocirúrgica, cirurgia eletiva, tanto no SUS quanto no sistema privado. No privado eu tenho consultório, no SUS eu trabalho no Hospital Santa Marcelina, então a gente tem a rotina neurocirúrgica durante a semana, que a gente divide com o consultório e com o ambulatório do SUS. Nisso, tem os plantões da urgência e emergência. Eu faço plantões também noturnos, então 2 vezes por semana eu tenho plantões de 12 horas noturno. Então, nesses plantões eu faço cirurgia de urgência e emergência. Ao restante da semana, eu fico de sobreaviso nos hospitais privados. Então, se tiver só cirurgia de urgência e emergência, nos outros dias no hospital privado. E a atividade pesquisadora? A atividade pesquisadora, ela é desenvolvida nesse turbilhão de acontecimentos. Então, eu geralmente deixo as quintas e sextas-feiras, onde eu divido com as minhas cirurgias eletivas do privado com as atividades científicas.
É aí que eu faço as revisões, porque eu sou revisora científica da Child's Naval System hoje, né? E escrevo os artigos científicos. Mas não é fácil, né? Infelizmente, no Brasil, a gente não tem grandes incentivos, né, para pesquisa. Então, é um desafio, é um pouco desafiador conciliar essa rotina. Mas precisamos, né? Porque a ciência, ela nos dá não só embasamento teórico, como é super importante para a tomada de decisão. Perfeito, professora. O Amon, ele pergunta, gostei muito da aula, atualmente existem bonecos para simular cirurgia de bypass? Vi que é um tipo muito raro no Brasil ainda, por exemplo, na dança de Manha-Manha. Ah, sim, não tem ainda bonecos para simulação de bypass, mas é algo passível de desenvolvimento. Vou até fazer um spoiler aqui, não posso muito falar, mas nós estamos desenvolvendo um novo modelo neurocirúrgico bem avançado. Em breve eu conto para vocês, que é mais ou menos nessa ideia do bypass. Mas, por enquanto, ainda não tem mesmo nada que a gente possa treinar. Geralmente, o pessoal faz treinamento em placenta, mas não é a mesma coisa, né? Assim, não tem o rigor anatômico que a gente precisa, é mais mesmo para treinamento prático. Estaremos acompanhando, então, o Instagram da senhora para poder dar uma olhada nesse novo empreendimento que está surgindo, né? O Fernando, ele pergunta, a senhora sempre teve essa mentalidade empreendedora durante a faculdade? Algo te inspirou? Poderia contar um pouco sobre a sua formação? Ah, obrigada pela pergunta. Então, eu sou de uma família bem simples, de Minas. Eu nasci numa cidade pequena, a minha família é bem simples. Eu estudei na escola particular, mas eu trabalhava na minha escola desde os 14 anos. Então, eu gosto de contar isso aqui porque hoje a gente olha assim e fala, nossa, dá uma impressão que o passado foi fácil, né? Mas não foi muito fácil, não, pessoal. Eu entrei na Unicamp, e a Unicamp, mesmo trabalhando, porque eu trabalhei da 8ª série ao 3º ano, na própria escola que eu estudava. Então, eu estudava de manhã e trabalhava à tarde, porque eu tinha bolsa de estudo, e ainda tinha um pouco, acho que era meio salário, acho que não, era meio salário que eu ganhava na época, como auxiliar de professora. Aí eu trabalhei até o 3º colegial e prestei vestibular. Quando eu entrei na faculdade, a Unicamp, ela fornece bolsa trabalho, bolsa alimentação, bolsa transporte e moradia. Aí tem as classificações de pobreza, né? De carência. A, B, C, D e E. A era mais carente, a E a menos carente. E aí você tinha as bolsas. Eu estava na A, então eu tinha moradia, alimentação, transporte, trabalho. Tinha até bolsa trabalho. Então eu trabalhei durante a faculdade. Eu comecei a fazer pesquisa na faculdade remunerada a partir do 3º ano. E aí eu consegui sair, que eu fui office girl até o 3º ano. Eu trabalhava na reitoria, nas horas vagas da faculdade, que era o final do dia, e nas minhas férias, né, para poder cumprir a carga horária. Mas me ajudou muito, porque assim eu consegui me manter em Campinas. E com relação a empreender, o empreendedorismo, ele está vindo agora, assim, para ser bem sincero, depois do desenvolvimento do simulador, porque no começo do desenvolvimento do simulador, eu só pensava cientificamente quanto isso ia ajudar, né? Eu não pensava economicamente. Mas hoje eu já penso, por quê? Porque eu quero levar cada vez mais para os lugares que precisam, né? Que não têm acesso. Hoje já faço um trabalho no Santa Marcelina, que é muito gratificante, que eu consigo levar alta tecnologia para lá, treinamento dos residentes e trazer o melhor para os pacientes, sem custo, né? Mas eu acredito que esse projeto ele possa ser ampliado. Então, de forma empreendedora, se eu puder ampliar o acesso das pessoas a essa tecnologia, é o que eu gostaria de fazer no futuro, sem dúvidas. Sim, professora. Tem uma pergunta aqui, como a senhora conseguiu o apoio de Harvard para o simulador? O apoio foi interessantíssimo, porque eu fui fazer um estágio lá, de planejamento pré-operatório, que eu recebi um convite no final da residência, para ir para lá, para fazer um planejamento que eu gosto muito de tecnologia, e era para trabalhar com neuronavegação. E eu estava conversando com alguns colegas,
um aluno de medicina aqui de São Paulo estava lá fazendo um estágio, Vitor Zanetta, o nome dele, estava fazendo um estágio lá no Boston Children's Hospital. E a gente conversando, ele falou, nossa, você precisa apresentar isso para o meu professor. Ele estava fazendo um estágio em uropediatria. Aí eu apresentei a ideia para o professor dele, e o professor dele falou, não, você precisa falar com Benjamin Worth, que é um dos chefes da cadeira de neurocirurgia de Harvard. Aí eu falei, gente, Benjamin Worth, meu inglês pavorosíssimo, assim, que eu aprendi inglês só no final da residência. Eu suava, eu falei, gente, mas será que eu vou conseguir uma agenda com ele? Enfim, consegui a agenda com o professor Worth, estava lá até meia hora antes do horário marcado. Aí a secretária falou, a senhora tem 20 minutos, exatos 20 minutos para falar com ele, sabe aquela coisa super formal. Aí fui apresentar com meu inglês mais ou menos, né, um projeto para ele, a ideia do simulador, do bebê simulador. Aí, terminando os 20 minutos, eu falei, não, professor, eu vou encerrando e tal, porque a gente tem 20 minutos. Aí ele puxou a cadeira, assim, eu lembro até hoje do movimento, ele sentou e falou, não, a gente tem muito mais tempo. Eu estou esperando esse simulador há 20 anos. E foi muito bacana, porque ele desenvolve um trabalho na África subsaariana. Ele morou lá, em Uganda, por 6 anos, onde ele treinou neurocirurgiões com a técnica endoscópica. Ele é uma grande inspiração para mim. Ele mudou toda a realidade neurocirúrgica da África subsaariana. E, assim, tinha macrocranias absurdas, com crianças com perímetro cefálico de quase 100. Então, ele vai lá, ensina endoscopia e muda a realidade dessas pessoas. E a gente tinha um projeto, tem ainda, um projeto de levar os simuladores e agora treinar com simuladores, porque ele ia lá para Uganda e ele treinava com os pacientes, na verdade. Então, ele entrava com os neurocirurgiões e ensinava os neurocirurgiões nas próprias cirurgias. Mas a ideia, e estava programado para metade do ano passado, era ir para lá com os bebês, e aí a gente fazer um treinamento intensivo nos bebês simuladores antes de fazer um mutirão cirúrgico. Então, se Deus quiser, a gente retoma isso em breve, mas é algo que ele me inspirou muito e me inspira até hoje, né? Ele é também um pai neurocirúrgico que eu tenho, assim, em todos os sentidos. Nossa, professora, assim, é uma inspiração enorme, talvez. Eu fico repetindo isso muitas vezes, mas assim, até o chat também está bem repetitivo nessa questão, mas é que realmente a cada palavra da senhora vai ficando cada vez mais incrível a apresentação. Obrigada, pessoal, obrigada mesmo. A Carolina, ela está perguntando, assim, só para eu começar a economizar, quanto mais ou menos seria o investimento no kit de sutura? O Patrick, ele também pergunta, né? Eu não entendi o nome do local por onde o curso será ministrado, só para eu ficar de olho. Ah, chama Eduque de Educação, Sim de Simulação. Eduque Sim. Tem a página lá no Instagram. Então, geralmente o curso presencial, acho que era R$800 com o kit, né? A pessoa leva o kit com os instrumentais. Agora, online, eu não sei, né, porque foi uma ideia que me falaram semana passada. Eu não sei ainda questão de custo, mas eu acredito que não vai variar mais do que isso, não. Deve ser mais ou menos isso. Acho que não é mais caro que isso, não. Perfeito, professora. Acho que tem uma última pergunta aqui da Carolina. A senhora acredita ser possível realizar um mestrado enquanto fazemos a residência de neurocirurgia? Ah, que legal essa pergunta. Eu comecei meu mestrado no finalzinho da residência. É bem desafiador. Desculpa, gente. Tô com essa tosse, tive Covid agora, acredito, depois de 2 meses da vacina. Mas, enfim, a tossinha tá persistente. No final da residência, eu comecei o mestrado. É desafiador, porque mestrado dá trabalho, doutorado também. E aí eu consegui começar, mas não terminar. Eu terminei só depois mesmo que acabou a residência. Então, eu aconselho, durante a residência, fazer pesquisa. Não se vincular, né, ao mestrado, ao doutorado, porque tem créditos a cumprir, geralmente não dá para sair da residência. Então, talvez começar o projeto, sim, mas não se vincular diretamente à universidade, porque senão dá muito estresse. Você tem que cumprir uma carga horária, ao mesmo tempo você está no momento mais importante da sua formação, que é o finalzinho da residência em neurocirurgia.
Mas dá para começar, tá, Carolina? Começar sim, mas eu acho que fazer é muito estressante ao mesmo tempo. Entendi, professora. Então, assim, a gente chegou, né, no final das perguntas que a gente tinha aqui. Eu queria agradecer imensamente, mais uma vez, pela disponibilidade da senhora, pela atenção, por essa apresentação foi incrível, inspiradora para todo mundo que pôde acompanhar. A senhora prendeu a atenção de mais de 75 pessoas por mais de uma hora nessa quinta-feira. E, assim, foi um prazer enorme ter a senhora para a gente hoje. Eu posso falar isso pela LANC e pela LANTEC. Muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês. Gente, eu estou emocionada com esse monte de gente, estou feliz demais. Muito obrigada, tá? Muito obrigada pelo carinho, pela paciência de me esperar, porque hoje eu trazei horrores. E contem comigo, tá? Para o que precisarem. Tem meu Instagram, tem meus contatos, podem entrar comigo em contato. Se Deus quisesse que a gente voltar a ter atividades presenciais, geralmente a gente planeja cirurgias altamente complexas, então, vocês estiverem disponibilidade, eu posso convidá-los também, porque os alunos geralmente acompanham os planejamentos, então, para quem tiver interesse, super convidado, né, a vir para cá, vir para São Paulo, acompanhar a gente nessas cirurgias, e contem comigo. Tá? Ah, Breno, depois se você tiver alguns prints, me manda, tá? Que eu não consegui tirar. Nossa, eu tô achando sensacional. Fiquei muito emocionada mesmo com esse público. Obrigada, pessoal. Obrigada de verdade. Pode deixar, professora. Com certeza eu vou entrar em contato, sim, até porque as pessoas já até falaram já no chat, né? Um spoilerzinho, que assim, a gente já está interessado em ter a senhora novamente aqui futuramente, porque assim, foi realmente muito incrível para a gente, foi muito legal e muito inspirador ter a senhora com a gente hoje. Muito obrigado mesmo. Pode deixar que a gente vai entrar em contato, sim. Joia, Breno. Muito obrigada, pessoal. Não desistam dos sonhos, hein? Os obstáculos, por mais intransponíveis que possam parecer, eles não são. Vão em frente, acreditem, lutem pelo que vocês querem, que vocês vão conseguir.